E aí, galera, beleza? Professor Márcio Damasceno, professor discursivos aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Faço questão de registrar sempre as mesmas recomendações. Estudar para a prova discursiva sem treinar é como se você estivesse estudando para a prova objetiva sem conferir o gabarito, guardadas as devidas proporções, tá? Então é importante que vocês treinem e, na medida do possível, que vocês submetam o texto de vocês à avaliação de um examinador, como forma de identificar eventuais lacunas, tá bom? Aqui no Estratégia a gente tem alguns cursos com correção. Recomendo que vocês avaliem a possibilidade de adquirirem um desses cursos como forma de aprimoramento para a sua preparação. Tranquilo? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou passar para vocês o comando da questão, depois a gente vai fazer alguns comentários de nivelamento, porque esse é o nosso primeiro simulado, tá? Primeiro simulado com discursiva comigo, tá? Então a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre a forma, né, sobre o título de nivelamento. Depois a gente vai fazer alguns comentários sobre a parte de conteúdo e lá no final eu vou apresentar uma proposta de solução que pode ser uma referência na hora de vocês confrontarem com o texto que certamente produziram, tranquilo? Para quem não me conhece, tá? Eu sou o professor Márcio Damasceno, a gente já trabalha aqui no Estratégia com Discursivas há pelo menos 8 anos. Acompanhei diversos alunos nos concursos da Polícia Federal 2018, 2021. Tivemos a satisfação de chegar muito perto, né? Principalmente em 2021, do tema que foi cobrado na discursiva. Pretendemos desenvolver esse mesmo trabalho profícuo com vocês a partir de agora, tá? Também tenho formação militar, sou formado na MAN, turma de 2002, formado no IME, assim como vocês têm ou terão muito em breve. Tranquilo? Então, feita essa apresentação, já que esse é o nosso primeiro contato, vamos aqui para a nossa questão. Bem, o texto motivador eu vou deixar para lá, tá? Considerando o caráter unicamente motivador dos textos acima, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: atuação da Polícia Federal na repressão a crimes contra o patrimônio público e desvio de recursos. Ao elaborar o seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: as consequências sociais e institucionais dos crimes contra o patrimônio público. Então, aqui nesse primeiro tópico, tá? A gente tem que falar de duas coisas: consequências sociais e institucionais, beleza? Então é como se esse tópico 1 ele se desdobrasse em dois outros tópicos. As formas de atuação da Polícia Federal no enfrentamento a desvio de recursos públicos, os desafios enfrentados pela PF na apuração e repressão qualificada, que é como sempre é mencionada, né, repressão qualificada desses crimes. Meus amigos, esse é um tema de grande importância para a sua prova, né? Todos os temas ligados à corrupção, desvios de recursos, são muito importantes no âmbito da Polícia Federal. Se vocês forem pegar lá do site, um dos assuntos, e talvez o assunto que mais apareça, é a parte de operações relacionadas à corrupção, tá bom? Então, é uma temática super importante, a gente vai ter outros temas ao longo dos nossos simulados, outros temas também no nosso curso, ligados a esse assunto, mas importante registrar aqui logo de cara um tema diretamente, né, um tema da maior importância para a sua prova, tranquilo? Em relação ao formato, né, vocês conhecem já o tipão da questão da Banca Sebrasp, vocês sabem que a discursiva, redação, atualidade da Banca Sebrasp, ela tem esse jeitão. Raramente vocês vão encontrar diferente, né? Raramente. E uma dessas oportunidades foi justamente na prova da Polícia Federal em 2018, né? Se eu não me engano, para o cargo de escrivão, a Banca Sebrasp apresentou um tema que havia tópicos, mas pedindo para que você se pronunciasse a favor da redução da maioridade penal. E aí a Banca Sebrasp veio numa linha mais dissertativa argumentativa, mas isso é a exceção da exceção da exceção, tá? Também excepcional é quando a banca ela apresenta o tema, né,
e não apresenta os tópicos. Então, disserte sobre a entrada de imigrantes no Brasil, apresentando suas causas e suas consequências, né? O tema foi esse para papiloscopista lá em 2018, mas o tema foi esse, mas os pedidos eram diferentes. Eu não lembro exatamente quais eram os pedidos. Mas nesse caso, pessoal, nada mais é do que esse formato aqui, só que condensado num período. Então, os tópicos não vieram destacados, eles vieram ali, condensados no período, que no final das contas dá no mesmo em relação ao que a gente tem a isso aqui, tá bom? Então, em relação ao formato, o que é que vocês podem esperar? Vocês podem esperar isso aqui que está na tela de vocês aqui atrás, né? Em 99% das vezes, muito excepcionalmente, vocês vão encontrar um tema dissertativo argumentativo, né? Esse tema aqui é dissertativo expositivo, tá bom? E às vezes a banca ela não apresenta os tópicos destacados, a banca apresenta os tópicos condensados num período, que foi o que aconteceu para papiloscopista no ano de 2018, beleza? Mas que no final das contas a abordagem é a mesma que você vai ter aqui no seu tema, tá bom? Em relação também a características da banca Zebrasp, vocês sabem que 95% dos pontos da sua questão vão estar distribuídos nos seus tópicos e 5% vão estar relacionados à apresentação e estrutura do seu texto, né? E aí, se uma questão ela vale no edital 20 pontos, 1 ponto, 5%, será destinado à apresentação e estrutura do seu texto. É um ponto muito tranquilo de ser obtido, pessoal, desde que você se planeje para a prova, desde que você respeite as margens, desde que você efetue as translineações, desde que você desenvolva um tema um texto sem muitas rasuras, que você estruture seu texto em parágrafos. Então, se você fizer isso, muito provavelmente você vai elevar a pontuação integral referente à apresentação e estrutura do texto. E se você fez e não levou, a gente reverte isso na fase de recurso. Tranquilo? Então, em relação à banca Zebrasp, estrutura e o jeitão da banca, eu acho que a gente chegou aqui, nós já falamos aqui cerca de mais de 5 minutos em relação a isso. Pretendo nos próximos simulados falar sobre isso brevemente, tá? Estou fazendo uma parte mais alongada, né? Me alongando um pouco nesse assunto, porque esse é o nosso primeiro simulado, tá bom? A forma de estruturar o texto, né? Também importante. Normalmente o texto dissertativo argumentativo, ele segue a estrutura clássica, que é um texto que tem uma introdução, parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Essa é a estrutura clássica do texto dissertativo, basicamente aí de atualidades. Contudo, na banca Zebrasp a gente tem um texto diferente e a gente pode utilizar uma estrutura um pouco diferenciada, tá? Você pode, né, nesse caso aqui, no caso da banca Zebrasp, caso da sua prova, você pode utilizar a estrutura moderna do texto dissertativo. O seu texto ele vai ter apenas desenvolvimento. Você vai começar o seu texto respondendo diretamente àquilo que foi perguntado. O seu primeiro parágrafo vai responder ao primeiro tópico questionador. Tranquilo? Você pode utilizar essa estrutura. A gente já viu aí provas da PRF, provas da PF, alunos tirando nota máxima fazendo isso. Contudo, esse não é o padrão que nós trabalhamos aqui nos nossos cursos. Nós sempre fazemos pelo menos uma introdução como forma de dar progressividade ao seu texto, como forma de trabalhar a progressividade textual e a coesão do seu texto. Então, normalmente, a gente faz uma introdução pequena, para que não ocupe muitas linhas e não penalize, não mutile o nosso desenvolvimento. Nessa introdução, a gente muitas vezes nem se preocupa em apresentar uma tese, afinal não é um texto dissertativo argumentativo na maioria dos casos. E, a depender dos tópicos, a gente sequer enuncia os tópicos, porque se a gente for enunciar os tópicos e os tópicos forem muito grandes, a gente acaba tendo um parágrafo de introdução muito extenso, o que pode vir a penalizar o nosso desenvolvimento, tá? Então, você faz uma introdução a título de contextualização do seu tema, né? A título de contextualização do seu texto, e aí você já pode partir para os parágrafos de introdução, e a conclusão, ela é facultativa, absolutamente facultativa, tá bom, pessoal?
o que é que a gente costuma fazer? Lá no último parágrafo, que vai responder ao terceiro tópico questionador, você inicia com estruturas como por fim e finalmente. Isso a própria banca faz, tá? Os padrões de resposta dela a banca faz. Isso já é suficiente no intuito de promover o fechamento do seu texto, beleza? Então, eu acho que agora nós esgotamos a parte de características da banca e estrutura. Vamos passar para a parte de conteúdo, tá? Só um segundo aqui para eu uma olhada na garganta. Pessoal, consequências sociais e institucionais dos crimes contra o patrimônio público. Pessoal, a consequência social ela é direta, né? Crimes como corrupção, desvios de recursos, eles repercutem diretamente na qualidade dos serviços que são apresentados à população, né? Então, um país onde há uma corrupção muito grande é um país em que recursos destinados às atividades assistenciais do Estado, saúde, educação, segurança, moradia, são fortemente penalizados. Então, a consequência social direta é essa. A corrupção, o desvio de recursos, ele repercute diretamente numa pioria, vamos dizer assim, numa piora dos serviços públicos que são prestados à população, beleza? E institucionalmente, o que é que isso significa? Pessoal, a corrupção dentro do Estado, ela passa um aspecto muito ruim para a população, né? Quando a gente vê a corrupção acontecendo em órgãos como o Poder Judiciário, né? Juízes super bem remunerados, desembargadores, Ministério Público, órgãos de controle, tribunais de contas estaduais, que são aí os grandes zeladores pelo bom uso do recurso público, quando a gente vê a corrupção acontecendo nesses órgãos, isso gera uma sensação de descrédito gigantesco para a população, né? A população pensa assim, pô, se os caras que deveriam estar controlando isso, que deveriam estar zelando pelo erário, que deveriam estar lutando para que impunidade não aconteça, são os caras que estão praticando esse tipo de crime, em quem eu posso confiar, não é verdade? Então, esse descrédito nas instituições acaba repercutindo, né? Acaba repercutindo num desânimo, num desalento da população, que repercute diretamente sobre a própria democracia, né? A pessoa pensa, isso aqui não vale de nada, isso é uma grande palhaçada, por que eu vou perder meu tempo indo lá votar, né? Que é um assunto que a gente discute muito, que é a crise da democracia, a crise na democracia, no regime democrático, tá bom? E por isso que a gente vê muitas vezes candidatos que não têm, né, ali um porte, não têm uma situação, um contexto político, candidatos são extremamente bem votados, porque eles representam uma fuga, uma saída. A população já não acredita em nada mesmo, então eu prefiro que pelo menos a pessoa venha aqui e fale a verdade. E não fique aqui me enganando, dizendo que está preocupado com alguma coisa relativa à população, beleza? Então, institucionalmente, a corrupção gera um descrédito por parte da população, tranquilo? E é isso que está aqui no slide. Afetam a relação entre o poder público e sociedade. Só um segundo. Impacta a execução de programas governamentais, compromete a oferta de serviços e limita investimentos em infraestrutura social. Isso promove uma perpetuação da desigualdade, um círculo vicioso, tá, pessoal? Círculo vicioso de pobreza, tá? Então aqui, pessoal, o que é que eu estou querendo dizer? É que o fato de você não conseguir prestar serviços básicos de qualidade à população faz com que essa população ela permaneça no estado de constante pobreza, né? Se você não dá uma educação boa para as pessoas que estão numa situação socioeconômica desfavorecida, dificilmente aquelas pessoas vão escapar dessa situação. Então aí é um círculo de pobreza, né? Um círculo vicioso de pobreza, e o que a gente chama de pobreza intergeracional, vai passando de geração em geração, beleza? Descrença nas instituições, foi o que eu falei,
desinteresse na política, crise na democracia, tá? Em relação ao tópico 2, formas de atuação da Polícia Federal no enfrentamento a desvios públicos, de recursos públicos. Pessoal, quando a gente fala em Polícia Federal, é muito importante que você tenha algumas palavras em mente, né? Uma delas é inteligência, a outra é tecnologia. A Polícia Federal, ela lida com crimes extremamente específicos e crimes que ocorrem numa profundidade em que se faz necessário o uso de inteligência e o uso de tecnologias, porque senão a Polícia Federal não consegue desarticular as organizações criminosas, os crimes que estão acontecendo, porque não são crimes simples, são crimes extremamente sofisticados. E para isso a polícia ela vai precisar desse casamento de inteligência e tecnologias. Por isso que o perfil do policial federal é um perfil tão diferente, né? Um perfil que se busca o conhecimento em contabilidade, se busca um conhecimento forte em TI, justamente porque se espera desse policial uma profundidade maior no que se refere à atividade de inteligência, beleza? Forma de atuação da Polícia Federal, vamos ver aqui. Bem, já falei sobre inteligência, uso de tecnologias, rastreamento de fluxos financeiros e análise de indícios de enriquecimento ilícito por parte de agentes públicos. Então, a atividade de inteligência ela vai procurar seguir o dinheiro, né, o follow the money. Cooperação interinstitucional, pessoal, isso aqui sempre aparece, é uma ideia super coringa no que se refere aos temas da Polícia Federal, tá? Então, você entra lá no site da Polícia Federal, o que você mais vê é a Polícia Federal em parceria com a Receita, em parceria com o COAF, em parceria com a CGU, com o TCU, com o Ministério Público, com o Ministério Público do Trabalho. Então, né? E aí no nível interno, né? Então, você entra lá no site e você sempre vê esse tipo de notícia. Então, é uma ideia muito boa que você pode guardar para você, porque em muitos casos, nos temas que forem relativos à Polícia Federal, você vai poder usá-la, tá? Bem, aí algumas operações, né? Lava Jato, Pão Nosso, Checkout, tá? Então, uma técnica que é muito usada nos temas da Banca Sebrasp é a técnica da exemplificação, tá, pessoal? E aí você conhecer o nome de alguns sistemas, a gente vai trabalhar isso aqui, alguns sistemas usados pela Polícia Federal, conhecer algumas operações feitas pela Polícia Federal são de suma importância no intuito de que você tenha essa capacidade de apresentar exemplos ao longo do seu texto, tá bom? Bem, cooperação internacional, né? Eu falei cooperação aqui institucional, interinstitucional, aqui é interna, né, pessoal? Interna. Aqui é externa, tá? Aqui é Interpol, Europol e por aí vai. Bloqueios judiciais, acordo de colaboração premiada, tá? Então, esses são instrumentos que você pode utilizar como ideias a serem apresentadas no seu texto, beleza? Vamos agora para o tópico 3, que nosso tempo está super apertado. Os desafios enfrentados pela PF na apuração e repressão qualificada desses crimes. Então, a gente pode falar de dificuldades estruturais, operacionais, jurídicas e políticas, tá? Aqui estão aspectos, tá bom? Então, são crimes que normalmente têm uma complexidade técnica muito grande, né? Normalmente a gente tem a presença de pessoas interpostas, as chamadas laranjas, empresas de fachada, contratos simulados, uso de paraísos fiscais. Então, normalmente, quando você vai observar a estrutura desses crimes, meio que enche a tela, né? O caminho do dinheiro, tá? Então, esse é um desafio. Não são crimes simples, como eu falei. São crimes em que existe uma engenharia criminosa por trás. E aí você tem que ser mais engenhoso do que quem montou essa estrutura. Tranquilo? Bem, limitação de RH e materiais, vocês sempre podem falar isso, pessoal. A PF, ela cuida, né? Ela está envolvida com uma grande quantidade de matérias, né? Crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de arma, crimes ambientais, crimes cibernéticos. Então, é muita coisa para combater. E aí a gente pode falar numa situação de limitação de RH, que agrava o problema, e limitações materiais também, né? A polícia, ela é a Polícia Federal do Brasil. Ela não vai ser mais rica que o Brasil, né? Ela vai ter
uma coerência com relação, né, uma coerência em relação ao país que ela se encontra, né? Então, a Polícia Federal do Brasil não vai ser a polícia que não vai ser a polícia mais dotada de recursos do mundo. Ela vai ter recursos equivalentes à disponibilidade que temos aqui, né, com contingenciamento e com tudo aquilo que vocês já sabem que faz parte da nossa prática anual aí, tá bom? Então, vocês podem falar em limitações de RH e materiais. Quase sempre isso funciona, quando se refere a desafios. Ambientes sensíveis, né? Então, né, a gente tem, às vezes, participações de agentes públicos, autoridades, não é, pessoal? Então, essas autoridades elas vão tentar obstruir, né? Então, não são poucas as tentativas de interferência na Polícia Federal, tá? Retaliações institucionais, pressões externas e campanha de deslegitimização, tá? Exemplo do que fizeram com a Lava Jato, né? Morosidade processual, aquilo que a gente já sabe, dificuldade de articulação com outros órgãos, então às vezes a investigação envolve vários órgãos, e questões ligadas a processo penal. Então vocês sabem que para quem tem recursos, para quem tem os melhores advogados, o processo ele anda muito mais lento, né? Vocês sabem disso. A quantidade de oportunidades que essa galera consegue encontrar, ela é incrível, tá? Então, são essas limitações jurídicas. Vamos agora à nossa proposta de solução, que vai compilar tudo isso que nós falamos até agora, tá bom? Bem, os crimes contra o patrimônio público configuram uma das graves formas de violação da ordem institucional e do princípio republicano, na medida em que, né, pessoal, isso aqui é causal, tá? A medida que é proporcional na medida em que causal. Então, substitui visto que, né? Visto que comprometem a integridade das finanças estatais e inviabilizam políticas públicas voltadas ao bem coletivo. Esse aqui é o nosso primeiro período, tá? Então, isso aqui serve como uma ambientação. Bem, a gente saiu do geral, vamos entrar aqui no mais específico, dentro ainda do nosso primeiro parágrafo, tá? O combate a essas práticas exige a atuação qualificada de órgãos como a Polícia Federal, PF, né? Então, a partir de agora eu posso usar PF livremente no meu texto, especialmente em contextos que envolvem recursos da União ou esquemas de grande complexidade. Que eu falei um pouco sobre a competência, mas não é uma questão jurídica, então você não precisa se preocupar muito com isso, tá bom? Então percebam que são dois períodos, um período é mais genérico e o outro período a gente já entra aqui de sola no nosso tema, dando protagonismo à Polícia Federal, tá bom? Em primeiro lugar, preste atenção aí nos conectivos, né? Os efeitos do crime contra o patrimônio público se manifestam tanto na ordem social quanto na institucional. Então, esse aqui é o nosso primeiro tópico, tá? No campo social, desvios de recursos impactam diretamente a oferta de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, gerando desigualdade, precarização de direitos e aumento da desconfiança da população em relação ao Estado. Em regiões mais vulneráveis, a ausência de políticas públicas efetivas, decorrente do desvio de verbas, perpetua ciclos de exclusão e marginalização. Foi aquilo que eu falei, né? É uma geração que já nasce condenada à pobreza. Já do ponto de vista institucional, então aqui a gente falou sobre o campo social, tá? Essas práticas corroem a credibilidade das instituições, alimentam a cultura da impunidade e enfraquecem a governança pública. O descrédito nos mecanismos de controle e fiscalização prejudica a participação cidadã e compromete o próprio funcionamento da democracia. Pessoal, aqui, se a pessoa sequer acredita que a participação dela vai dar em alguma coisa, para que eu vou participar, né? Para que eu vou me dar o trabalho de ir lá participar enquanto elemento, enquanto cidadão ativo, né? Que eu falo de participação cidadã. Então é isso, né? O descrédito faz com que as pessoas queiram participar menos, tá? E compromete o próprio funcionamento da democracia. Foi aquilo que nós falamos, tá? Além disso, a PF possui um papel central na repressão de desvios de recursos públicos, especialmente quando envolvem verbas federais, fraudes em licitações e organizações criminosas que operam em rede. Sua atuação é pautada por investigações de alta complexidade, que falei, né, pessoal? Que utilizam instrumentos como auditorias técnicas, cruzamentos de dados
interceptações legalmente autorizadas e rastreamento patrimonial. Operações emblemáticas como a Lava Jato aqui, né? Operações emblemáticas, aí o exemplo, né? Poderia ser por exemplo, né? Por exemplo, Lava Jato, aqui eu usei o como, tá? Como Lava Jato e sanguessuga demonstram a capacidade da corporação de desarticular esquemas multissetoriais que envolvem muitos setores, né? E identificar conexões entre agentes públicos, empresários e operadores financeiros. A utilização de núcleos especializados em crimes financeiros e corrupção, assim como a articulação com o COAF e a CGU, reforça a qualidade probatória, né? Então, ela consegue gerar elementos ali no inquérito que permitem que o processo ele consiga caminhar corretamente, né? Então, como a articulação com o COAF e a CGU, reforça a qualidade probatória, o que viabiliza a recuperação de ativos desviados. Por fim, né, foi aquilo que eu falei com vocês. Os desvios enfrentados pela PF na apuração e repressão desses crimes são consideráveis. A sofisticação dos esquemas com o uso de empresas de fachada, contratos simulados e interposição de pessoas, laranjas, né, dificulta a identificação da autoria e do nexo entre as condutas e os prejuízos causados ao erário. A morosidade nos trâmites judiciais, a limitação dos quadros técnicos e a fragmentação entre órgãos de controle também impõem entraves à efetividade das investigações. Finalmente, aqui é o nosso último período, ressalte-se que a atuação em contextos politicamente sensíveis, como as que envolvem autoridades, pode gerar dificuldades, né? Então, a atuação pode gerar dificuldades, como tentativas de obstrução, intimidação e deslegitimação institucional. Meus amigos, é isso, nosso tempo é curto, nós passamos, inclusive, bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham praticado. Nos veremos nos próximos simulados. Tranquilo? No que precisarem de mim, podem me procurar por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno. Nos vemos na próxima. Forte abraço.